deixam no modo antigo que eu tenho que provar a corrupção. Eu tenho que provar toda a cadeia de custódia da lavagem de dinheiro. E isso é demorado. Isso a polícia pode errar. E tudo isso vai beneficiar quem? O vagabundo. O cara que rouba dinheiro público. O cara que é associado com facção criminosa. Então, essa conversinha fiada da doutora Deolane, dizendo que eu advoguei só um pouquinho em 2018, 2019, PCC, eu só fiz isso. Isso não é verdade. Pelo que está no inquérito. A aproximação dela é muito maior do que ela fala. E outra coisa, né, doutor? Eu não sei se é verdade, você pode falar melhor que eu, mas não é simples assim para um cara que advogou para o PCC se libertar dele. Pelo que eu vejo uns integrantes, até o Frank do PCC, ele falou, ó, quando o cara advoga pro PCC é como se fosse pra sempre. Não sei se é ou se não é, você pode até dizer mais, melhor que eu, que você já tem maior conhecimento. Eu vou te falar uma coisa interessante. Eu entrei, fiz faculdade de Direito na PUC. No segundo ano, eu fui procurar estágio para advogar. Para advogar não, para ser estagiário. Sei. E eu localizei um escritório, fui lá nesse escritório, era um pequeno escritório de advocacia, criminalista. E lá, o dono desse escritório era um advogado, na época tinha uns 50 anos, magrinho, eu tinha 19 anos. E ele era advogado, sabe de quem? De quem? Advogado do Jogo do Bicho. Jogo do Bicho? Jogo do Bicho. E eu vou te contar, isso é uma outra coisa que eu nunca contei. Ele, naquela época, ele trabalhava diretamente com o Ivo Noal, que foi o maior bicheiro de São Paulo. Maior bicheiro de São Paulo? O maior bicheiro de São Paulo. E o Ivo Noal, pelo que eu entendia que o advogado me contou, São Paulo é dividido em 4 zonas: Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro. Né? E esse advogado que eu trabalhava, que tinha um escritório pequeno, ele ficava incumbido de atender prisões do banqueiro Ivo Noal na Zona Oeste. Nossa, não Então, parava. na época, não tinha celular, tinha bip. Então, ele estava na casa dele, quando tocava o bip, porque alguém, normalmente algum apontador do jogo de bicho, foi preso. Ele parava a vida dele e ia lá atender. Ia lá resolver. Ele ia atender, ele participava do flagrante, para dar uma assessoria ao apontador do jogo do bicho. Ele acompanhava todo o processo criminal. Mas veja bem, ele era advogado do jogo do bicho, mas ele não era envolvido com o jogo do bicho. Sim. Ele não fazia parte do crime cometido pela banca do Ivo Noal. Ele era apenas um advogado. Porque ele só advogava a figura do advogado criminalista é imprescindível para a justiça. Todo mundo precisa de um advogado. O problema, por exemplo, não tem problema nenhum a pessoa ser advogada para o PCC. Não tem problema nenhum. O que a pessoa não pode é trabalhar para o PCC nos negócios do PCC. Advogar para ele, tranquilo. Não. Advogar é uma coisa. Agora, você ir conversar com o cliente, pegar uma informação da facção e levar para um cara que está solto, aí já... isso é crime. Então, nós temos que distinguir a água do vinho. Tá? Faz sentido. Então, se a doutora Deolane trabalhou para algum preso, fez audiência, não tem problema nenhum. Mas... o problema é se ela se envolvesse com esse preso, entendi. E quando você se envolve, se você for advogado do PCC e em um determinado momento você quer sair, eu entendo que não há problema se não houver esse envolvimento. Porque no envolvimento você ganhou dinheiro. E quando você ganhou dinheiro, você se envolveu. Você praticamente fez parte daquilo. Você faz parte da gangue, você ganhou confiança. E digo mais pra você. A pessoa que faz coisa errada, Luan, a coisa errada traz dinheiro rápido. O dinheiro rápido traz ascensão social rápida. Então você imagina, você ter um carro de 2 milhões, você ir nos melhores restaurantes do mundo, você andar de avião particular. Quando a pessoa experimenta isso, ela não quer largar. Aí que ela vai ficar viciada no dinheiro. Ela não quer mais voltar a andar de avião, de carreira, não quer. Ela não quer ir num hotel 3 estrelas. Então, a pessoa entrou, aí ela não vai sair, porque também ela não quer, porque ela está faturando. Ela está faturando. Ô, doutor, e também você falou bastante do caso do Henry, né? Do menino Henry. O Harry até preparou aí, Harry, um videozinho pra colocar, ó. Tem desse vídeo, tem 2 vídeos. Tem esse daí. Qual que é esse daqui, Não, esse vídeo é muito importante pelo seguinte.
Essa é o vídeo em que a Monique e o doutor Jairinho, que era o marido dela, estão socorrendo um menino Henri Borel, de 4 anos de idade. Ele tá soprando na boca do menino aí? Que não dá pra Ele ver. simula uma respiração boca a boca, tá? Nossa. É que nós não podemos mostrar a imagem do garotinho, mas eu tenho essas imagens, a boca do garoto estava fechada. Nossa, né? Ele, para fazer a respiração boca a boca, ele teria que abrir a boca Sim. e jogar o ar. Ele não faz, isso é tudo uma simulação. Ah, entendi. Isso é uma simulação. Mas por que eu pedi para a sua técnica colocar esse vídeo? Porque o que eu quero trazer para você é algo que ninguém traz, porque ninguém gosta de ler 3.000 páginas de inquérito. 3.000 páginas desse Você inquérito entendeu? aí? Ninguém. Você tem que ser vocacionado. Você tem que ler processo. E eu tive acesso também a esse processo. O que aconteceu? Essas imagens, elas são do dia 8 de março de 2011. Olha quanto tempo faz. Nesse dia 8 de março de 2011, por volta de 13h30 da madrugada, eles saem carregando o Henri Borel. Ok. O Henri Borel estava passando mal. Eles pegam o menino, entram num carro, andam de carro 20 minutos e chegam num hospital bom, particular, lá do Rio de Janeiro. Os médicos que atenderam alegaram que a criança estava praticamente morta e eles começam um processo de ressuscitamento. Nossa. 2 horas tentando ressuscitar o garoto. 2 horas. E o garoto morreu. Nossa. Constatou a morte. O pai, o padrasto e a mãe alegaram no hospital que o garoto provavelmente pulou da cama. Por quê? Porque a versão do casal foi a seguinte na polícia. Nós fomos assistir televisão na sala de televisão e deixamos o Henri Borel no nosso quarto, onde tem uma cama grande e uma cama alta de 75 centímetros de altura. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: essa primeira declaração dos dois perdurou até o final do inquérito policial, que é a seguinte versão. O casal dormia nesse quarto de televisão quando, por volta de 3 horas, 3 e pouco, a Monique acorda. Ela acorda e ela vai ver o filho no quarto do casal. Quando ela chega, ela encontra o filho caído no chão. Ela pega o filho, coloca na cama e ela alega que os braços e as mãos estavam geladas. Ela corre no quarto da televisão e acorda o doutor Jairinho. Falou: Jairinho, o Henri está passando mal. O Jairinho vai até o banheiro, urina e vai até o quarto. Quando ele entra no quarto, ele pega a criança e ele olha e fala o seguinte: olha, eu acho que o Henri engasgou com alguma coisa que ele comeu. Essa é a versão dos deles. dois. Aí eles pegam a criança e entram no elevador. Vamos colocar as imagens de novo? Só para o público. Agora eu contei a história. Mas sabe o que é esquisito, doutor? Eu tenho 2 filhas, né? Eu tenho uma de 4 meses e tenho uma de 5 anos. Se acontecesse isso daí com qualquer uma das duas, eu e minha esposa está em pânico ali. Aparentemente ela não tá muito preocupada, pelo que eu vi. Ela tá segurando a criança normal ali. Olha, você é um cara de boa visão. Tá vendo? Ó, eu já ia estar desesperado, meu olho já tá desse tamanho. Ela não tem pânico nenhum. Ele também não tem. Imagina o filho. Ele simula ali tentando fazer um boca a boca. Sim. Mas entenda uma coisa. Ele é médico. Ah, ele é médico? Ele é médico. Tá brincando. E ele disse na polícia do lado dela. Ele achava que o garotinho estava com alguma coisa engasgada no pescoço. E ele, como médico, o que ele teria que fazer? Um processo de desengasgamento, que é relativamente fácil. Se você colocar na internet, rapidamente, como é que desengasga? No YouTube já mostra. E digo mais, se ele não fosse médico, ele liga para o 90 ou para o 93, eles orientam você pelo telefone. Olha, coloca a criança no seu peito, aperta, e a criança vai desengasgar. Não. Eles não fazem isso. Eles põem a criança, entram no elevador. Numa calma dessa.
20 minutos. Se a criança tivesse engasgada, teria morrido. É. Só que a criança não estava engasgada. Não tava. Não estava. Mas o que eu vou te contar... Mas Ô, o até Luan. colocou aí, ó. Processo de engasgamento. Isso é muito fácil. Ele, como médico, teria feito isso com a criança. É bater nas costas, ou você segura com os dois braços e dá esse... A criança desengasgava. É. Então, eles contam uma conversa fiada. Muito fiada, né? Uma Não. conversa fiada. E assim, doutor, eu não conheço a história, mas pelo que eu vi, só eles estão bem tranquilos. Qualquer pai e mãe ia estar desesperado, Não, desesperado. tremendo. Ô, Luan, eu vou te contar Tremendo. uma história. Eu vou te contar uma história de uma namorada que eu tive. Não vou revelar o nome aqui, porque o caso que ela contou, ficou traumatizada. Essa moça, ela teve um segundo filho, uma filha, e ela estava com o marido assistindo televisão, e essa filha estava no berço do casal, dormindo, uma menina de meses, bem recém-nascida. Em determinado momento, aquele espírito de mãe, aquela intuição de proteção, ela sai, ela vai até o quarto do bebê. Quando ela entra no quarto do bebê, a garotinha tinha virado e ficou com a boca encostada num travesseirinho e a criança estava roxa. Nossa Senhora. Isso ela me contando. Ela pega a criança e ela travou. Ela travou. E ela começou a gritar. Meu bem, vem ajudar, vem ajudar, vem ajudar. E o marido veio. Sim. O marido veio, ela liga para o 90, ela recebe a instrução, Nossa. o marido faz todo esse processo que você mostrou, a criança começa a respirar, Nossa. ela pega a criança, leva para um pronto-socorro particular, a criança estava ok. Nossa. Então ela falou para mim, nossa, mas ela contando, depois imagino. de anos, um pânico, coisa que a gente não viu. Mas o que eu vou te contar agora, e para mim, é o pior. O inquérito policial demonstrou que no momento em que eles localizaram a criança caída no quarto, demorou-se 39 minutos para entrar no elevador. Nossa. Ou seja... Elas entraram no elevador às 4h09 e descobriram às 3h30. O que foi feito em 39 minutos? Foi feito nada. Nada. Nenhuma ligação, nem nada. Nada. Então isso é uma novidade para o seu público. A segunda novidade, eles levam para o barrador, fazem todo esse trabalho. Só que tem um detalhe muito importante. Foi feito no dia, obrigatoriamente, foi feito um boletim de ocorrência. E aí, eu tenho que fazer uma crítica que ninguém fez, tá? E não é porque que eu fui policial que eu vou proteger policial que não age corretamente, tá? Eu acho que o policial tem que agir sempre de acordo com a lei. Às vezes o policial não age com dolo de errar, mas ele age por preguiça, por negligência, por imprudência, por uma série de fatores. A Polícia Civil, que atendeu essa ocorrência, não mandou perícia no local. Não teve perícia no apartamento. E aí, porque na época, o caso só ganhou notoriedade quando o pai da criança foi chamado no hospital e foi para a delegacia. E ele tinha suspeitas que estavam batendo no filho dele. E ele colocou a culpa no Dr. Jairinho e na ex-esposa. Ou seja, não foi solicitado perícia para o local. E isso, para mim, é uma perda brutal de provas. Só para você ter uma noção, a perícia só foi feita no apartamento do Dr. Jairinho 18 dias depois. Nossa. E 18 dias depois, você não teria condição de achar mais nada. Já mudou tudo. Então, a falta da perícia, eu posso te dizer, trouxe um benefício para quem? Para eles. Para eles. Para eles. Para eles. Faltou perícia no local. Quando a perícia foi feito o quê? Tirar fotografia da casa. E digo mais para você. O casal se mantinha unido na mesma versão. Somente quando houve denúncia e o Ministério Público instaura um processo criminal de homicídio contra a criança, é que
ela muda de advogado, e aí sabe o que acontece? Ela começa a falar uma versão e ele começa a falar outra versão. Que aí jogou cada um... A versão completamente diferente uma da outra. Porque ela começa a dizer o seguinte, olha, só quem pode ter matado meu filho é o doutor Jairinho. E o doutor Jairinho não acusa a Monique, mas ele fala, eu acho que ele pulou, que ele se fez uma autolesão, porque ele alega que ele tinha alguns problemas, e o problema dele ser socorrido foi esse. Mas o cara de pau do doutor Jairinho, sabe o que ele fez? Ele alega que no processo de tentar ressuscitar o garoto, quem errou foram os médicos do Barrador. Ele ainda joga pros médicos. Não, jogou! E aí, eu queria te trazer algo muito interessante para a sua reflexão, ô Luan, e uma reflexão do seu público. Você já reparou que de uma hora para outra surgiram muitos peritos criminais particulares? Já. Você reparou? Eu reparei. E eu acho que é salutar. É muito bom. São carreiras que estão descobrindo. Sim. A pessoa tem uma formação, ele se intitula perito criminal. Mas não é o perito concursado. Ele é um perito que ele pode ser contratado por alguém que está sendo acusado de um crime. Porque eu posso contratar um perito também se eu tenho interesse naquele processo, não como réu, mas com defesa de vítima. Você pode contratar. Só que tem um detalhe. Eu tenho visto esses peritos contratados falando aquilo que o cliente quer pagar. Entendi. O cliente paga, ele pega e... E aí, o doutor Jairinho arruma um médico. E ele, por ser médico, ele pode ser perito, ele pode fazer um laudo. O cara faz um laudo, ô Luan. Ele faz um laudo apontando as teorias do doutor Jairinho, dizendo o seguinte, olha, a culpa da morte do Henri Borel é, sabe de quem? Dos médicos. Mas aqui... O cara aí tem que ser preso, pô. Mas aí... Não é, doutor? Não, mas aí, Luan, eu quero trazer para você uma notícia que as pessoas acabam não trazendo e eu sou muito detalhista, você sabe disso. Você, por acaso, sabia que além da condenação do Jairinho, da soltura da Monique, foi condenado também esse perito contratado? Ah, ele foi... Foi condenado. Tá vendo aí, ó? Eu não tô errado, hein, doutor? Falsa perícia. É, porque uma perícia dessa da perícia. O cara pode tendenciar, né? Ele pegar e achar, sei lá, assim, no meu ponto de vista. Pô, eu acho que o cara realmente tá correto ali. Eu vou pelo que ele me falou e vou ver se tá correto. Aí, beleza. Mas uma coisa totalmente anormal, o cara tem que ser preso mesmo. Não, porque você faz um laudo... baseado no que baseado no cara te paga. Tá totalmente errado, né? E esse médico, a juíza, fez críticas severas a ele. A pena para falsa perícia de 2 a 4 anos. E o cara pode perder o CRM dele? Não, porque isso vai gerar processo também na profissão. CRM. Então, veja bem, faço aqui um alerta para os novos peritos particulares que você pode fazer o seu trabalho de perícia, mas você tem que ter a convicção do que você está falando tem alguma base científica, alguma base legal. E não você simplesmente querer o dinheiro de alguém para ir contra um laudo oficial. Agora, se você pega um laudo oficial e você observa um erro, você vai apontar e você vai fazer um laudo muito bem feito dizendo para o juiz, olha, o meu perito está provando que a conclusão do perito oficial não é a correta. Sabe quem foi condenado a nisso também? Agora me veio à cabeça? Quem? O perito contratado pelo PL para dizer que as urnas eletrônicas eram fraudulentas. Olha aí. Naquele processo do 8 de janeiro, Sei. existe um senhor que ele é dono de uma empresa chamado Voto Legal. E ele fez um laudo falando que era... querendo desconstituir a urna, mas não tinha um embasamento. Foi condenado. Embasamento técnico. Ou seja, você não pode ser perito. Sim. Então, o perito criminal particular, como é que funciona? Eu quero contratar, eu falo, olha, nós temos aqui esse laudo oficial. E eu estou achando que parte desse laudo, ele não tem embasamento legal. E digo mais, eu achei que esse laudo é fraco, porque eles não exploraram outras partes que deveriam ser. Você pode analisar isso para mim? Aí o perito vai analisar. É. E ele tem que analisar
como uma pessoa correta e idônea. Mas não Sem viés, ele né? criar uma teoria da conspiração só para ganhar mídia e para querer dizer esse laudo oficial está totalmente equivocado. E digo mais, se o perito oficial errar um laudo por dolo, ou seja, estiver ganhando, ele vai perder o cargo. Tem que ser. Se ele errar por culpa, às vezes o cara errou, estava estressado, culposo, teve uma conclusão totalmente esdrúxula, ele vai responder por isso. Então, fazer laudo Não é simples. pericial contratado é muito bacana. Eu tenho alguns peritos, meus amigos, que quando me pedem eu indico, porque é gente séria. Mas eu tenho visto gente dando entrevista que não é séria. A pessoa pega um laudo e começa a falar, Luan, absurdos. E você convence o público. De internet é fácil convencer. Sim. Mas a justiça, e volto a repetir, no caso Henri Borel ninguém comentou. Um outro que foi condenado foi o perito, que é o médico. Um médico já de idade, um senhor. Aonde Então, ele foi se meter, né? não pode existir no direito topa tudo por dinheiro. Os profissionais têm que trabalhar com idoneidade. Agora, no final, a defesa da Monique foi muito boa. A defesa trabalhou de forma emocional. 2, eu entendi que a promotoria deixou a desejar, porque nós temos que entender que o Tribunal do Júri é um teatro. É um teatro. É um teatro. E o espectador são 7 jurados. Então você tem que ter estratégia, oratória, timing, tudo isso. E o advogado da Monique foi muito bom. Promotor, para mim, eu achei que poderia ter sido mais incisivo. Mais incisivo. E digo mais, o que ele deveria ter explorado, e eu não vi, foi por que a Monique só muda de estratégia depois de meses que ela estava presa, quando ela troca de advogado? Por que ela estava de mãos dadas com o Jairinho todo momento e soltou a mão dele quando viu que era melhor soltar? Não, e assim, uma promotoria quando perde um caso desse, na minha visão, que é um caso ganho pra promotoria. Tem muitos indícios ali que ela participou, a tranquilidade dela. Pior de tudo, ela colocou o cara dentro da casa dela. Ou foi pra casa do cara com o filho. Sim. Isso daí é o pior de tudo. Sim. É o pior que eu acho que... E outra coisa, a defesa dela mostrou, as provas mostraram, que a empregada doméstica alegou que um dia viu o Henri Borel mancando. Né? E perguntou quem foi. Foi lá o tio que me bateu. E aí eu quero te mostrar, porque eu venho aqui sempre no seu podcast, eu gosto de mostrar as lesões sofridas pelo Henri Borel. Caraca, tudo isso daí? Olha isso aqui. Misericórdia, olha isso aqui, gente. Não pode ser. Isso aqui é laudo oficial. É criminoso isso daí. É laudo oficial. O ML do Rio de Janeiro mostrou 22 para 23 lesões que esse garoto sofreu. E aí teve um médico no perito criminal, perito contratado, que disse que não, que isso aqui tudo quem fez foi o pessoal, os médicos que atenderam. Por isso que foi preso, tem que ser preso. E as lesões mais graves estão aqui. Nossa. As lesões mais graves estão aqui. Na cabeça, nos pulmões, na barriga, né? Ele levou pancadas muito fortes na região do fígado. E o que aconteceu? As pancadas foram tão grandes que praticamente gerou ali uma hemorragia. Nossa, e esse garoto morreu. Mas o que acontece foi o seguinte, a perícia mostrou que essas lesões, a perícia oficial, ele teria passado por uma tortura de 3 horas. Nossa. Por quê? Porque você pode reparar que a criança apanha em vários lugares. Nos 2 pulmões. Não é brincadeira. Na barriga, na cabeça. Não é brincadeira. Crânio. Aí eu pergunto, se sou promotor, eu mostraria isso para os jurados. Mostraria os 2 laudos. Ele não mostrou nada? Olha, eu mostraria isso, mas eu mostraria isso numa foto bem grande. O que eu faria se eu sou promotor? Eu mando construir um painel do tamanho do garoto com todas as manchas e hematomas existentes. E eu falaria o seguinte, aonde estava a Monique em todo esse processo de tortura? Aonde estava? Nossa, né? Mas o Tribunal do Júri, quem decide não é a justiça, são os jurados. E a Monique saiu pela porta da frente, fez ali um coração, e o Jairinho pegou uma pena altíssima,
e pelo jeito, se ele não conseguir diminuir, vai morrer na cadeia. E, doutor, mas assim, também a juíza, ela não deixou transmitir o caso, né? Ela foi sempre pró Monique, ela até falou sobre misoginia, como se o cara que fosse ter feito tudo ali, né? No meu ponto de vista, ela claramente tá tirando a responsabilidade de uma mãe, né? Que deveria proteger, cuidar do filho ali. É igual eu te falo, uma mãe entrando com um filho desacordado. Se ela não tá com o olho arregalado desse tamanho, preocupada, querendo apertar toda hora. Ali não, ela tá tranquila, o cara também tranquilo. Eu falei, meu, você vê que parece que não tem amor pela criança, né? Olha, eu fico bem indignado. Olha, essa juíza, você vê que é uma juíza já em final de carreira, mas ela comete, primeiro, um grande erro, na minha opinião, é não permitir a transmissão. Hoje em dia, a área digital, ela traz uma coisa muito importante para a justiça, para a polícia, que é a transparência. Traz mesmo. Nós precisamos, o país, doutora juíza criminal lá do Rio, nós precisamos de transparência. Quanto mais tiver transparência, melhor. Então, eu fiquei muito chateado, porque ela não permitiu. Na realidade, ela permitiu lá, se não me engano, 1 ou 2 dias, os primeiros dias, que não eram tão importantes, e depois ela não permitiu. E depois ela começou a falar de misoginia, que não tem nada a ver, doutora, com o caso em si. A sua função lá era tocar aquele tribunal, deixar para os jurados, e o pior, teve um problema nos quesitos de votação. Um dos quesitos ela mandou voltar, porque ela entendeu que os jurados tinham entendido errado o que ela disse. Então, na votação inicial, dava para condenar a Monique. Quando ela volta na quesitação, inverteu. E ela foi absolvida nisso. Por isso que o promotor pede uma revisão, né? Ele entende que isso foi equivocado. Mas a minha experiência, isso, como eu te disse, 2011, nós estamos em 2026. É muito tempo. E eu acho que vai sobrar, como sobrou, para o doutor Jairim. E eu acho que ela se livrou. Ela conseguiu se livrar. Da falta de cautela que ela deveria ter tido e cuidado. Mas volto a repetir, quando você lê todo o inquérito, ela de mão dada com o Jairinho, contando a mesma versão, isso para mim eu não consigo engolir. Eu também não consigo engolir, não. Ô, Harry, conseguiu o vídeo do soldado Matheus? Aí, o Harry tá esperto demais, hein? Vamos lá. Vamos lá pra gente já ir pro terceiro caso e último aqui do TubaCast. Vamos lá. Isso. Só quer contextualizar antes, doutor Odelo? Ou quer deixar passar? Vamos contextualizar para o pessoal entender? Você começa, olha, tem novidades aí do laudo, do caso do PM que morreu em Sorocaba. Você joga a bola para mim. Tá. Ô, doutor, tem novidades do caso do soldado PM lá de Sorocaba, o soldado Matheus, né? Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai passar o vídeo do caso novamente, mas eu queria contextualizar para o público do TubaCast entender. Dia 11 de abril de 2026, uma gangue de criminosos de São Paulo foi para Sorocaba, carro roubado, 4 ladrões armados. Eles invadiram uma farmácia para roubar canetas emagrecedoras. Nossa. Eles entraram na farmácia, tá tudo filmado, roubaram 63 canetas emagrecedoras. Nossa. Entraram no carro e estão fugindo de Sorocaba. Numa determinada rua, como nós estamos vendo, eles estavam manobrando o carro quando surgem viaturas da polícia. Tá? E já tinha denúncia que eles tinham roubado, né? Não, foi uma coisa meio que... Coincidência. Tirocínio policial. Tirocínio. Então, o que aconteceu? Você pode observar que eles estavam manobrando. Aqui nós temos 4 ladrões aqui dentro com o produto do roubo e chegam as viaturas da polícia. Quando chegam as viaturas da polícia, não dá para ver, mas uma porta traseira foi aberta. Um ladrão escapou. Você reparou que um ladrão fugiu. Não é que ele escapou. Ele corre, ele pula o muro e foi preso e não foi morto. Não foi morto. E está preso. Só que a polícia chega, se não me engano, eram 11 policiais e começa o tiroteio. Começa o tiroteio, você vai verificar que muitos tiros foram disparados. Quando em dado momento,
Para-se nesse momento os tiros. Estão correndo para lá para prender o outro criminoso que fugiu, Sim. que foi detido, tentando fugir, quando os policiais retornam ao carro. Eles primeiro retornam ao carro, tá? Você vai verificar que tem aqui, ó, um ladrão que caiu ao solo. E em tese aqui ele já está morto. Sim. Esse policial vai se aproximar desse criminoso. Ele se aproxima, tá? Sim. Ele está verificando aí se alguém está vivo ou se alguém não está. Determinado momento ele vai se aproximar, tá? Ó, tá todo mundo ainda preocupado. Será que tem alguém armado? Duas pessoas mortas dentro. Aí surge essa pessoa, ó. Ele se aproxima. Ele vai conferir, dar uma olhada no que acontece lá dentro. Os outros policiais estão olhando e, em tese, eles já percebem que tá todo mundo... tá tudo tranquilo, ok? Sim. Esse policial vem, se abaixa, dá uma conferida nesse cara e ele volta. Sim. Ele volta. Esse daí é o... Esse é a ocorrência que, em tese, estava redonda. Sim. 3 criminosos mortos e um criminoso preso em flagrante. Agora, a gente vai ver o quê? O que ninguém esperava, que era um soldado de 28 anos que não participou do tiroteio porque ele estava mais atrás, dando uma cobertura. Quando ele se aproxima dessa situação, e ninguém espera, ele cai, pois leva um tiro. Primeiro fato curioso. Os policiais que estavam ali presentes não usavam a câmera corporal. Nenhum. Só que essa câmera que nós mostramos inicialmente é uma câmera particular. Entendi. Que pegou a imagem perfeita. Pegou perfeitamente. A gente vai colocar a imagem do soldado Matheus, de 28 anos, levando um tiro que ninguém, em tese, daqui a pouco eu vou mostrar Sim. que já evoluiu as investigações, ok? Então, vocês vão ver agora, vamos soltar as imagens. Ó, aí é ele ali, né? Olha lá, vamos voltar um pouquinho. Tava tudo em tese resolvido. Quando em dado momento, você vai ver que o policial cai. Nossa, ele caiu longe do carro também, né? Que o policial cai. Mas você vai reparar, Luan, que quando ele cai, olha o que esse policial aqui faz. Esse policial corre para lá. E ficou uma situação totalmente inusitada. E imediatamente esse policial é colocado dentro de uma viatura, é socorrido e é morto. Num primeiro momento, qual que ficou a dúvida? Bom, me fala uma coisa. Quem que matou o policial? Nossa, é esquisito, porque assim, eles já olharam eu olhando como um civil normal. Eles já viram o policial, todo mundo que tá ali dentro ali. Se estão com arma, então já recolheram a arma, né? Aparentemente. A situação já estava totalmente. Esse aqui é o policial que morreu, tá? Nossa, novo demais. Soldado Matheus, um rapaz jovem, um rapaz vocacionado, outra coisa, noivo, estava para casar, ou seja, uma situação impressionante. Bom, a gente do canal Na Cena do Crime, a gente teve acesso ao primeiro laudo, tá? Porque, num primeiro momento, alegaram que poderia ser os próprios criminosos que atiraram, tá? Mas a minha sensação ali que foi fogo amigo. Fogo amigo? Fogo amigo é um termo quando o policial acerta um policial. Sim. Mas eu quero trazer uma reflexão para o público do Tubacast, que é o seguinte. Você tem 2 tipos de fogo amigo. Sem querer, né? Você tem o sem querer, que é o fogo amigo culposo, quando você comete um erro. Ok? Quando você, querendo atirar no ladrão, tinha um policial e você acerta. Mas existe o fogo amigo doloso, que é quando você tem a vontade de matar um colega, seja ele policial civil ou policial militar. Então, o fogo amigo é algo muito complicado. Ficou muito claro para mim, a possibilidade maior era a possibilidade do fogo amigo. Mas a gente não podia cravar, porque não tem laudo. O laudo foi feito e chegou agora. Agora e eu chegou. quero trazer para vocês. A primeira conclusão do laudo foi essa aqui, ó, Luan. Nossa, acertou na cabeça. Aqui, não tem ó. como... Ó, você vai reparar Que tristeza, hein? que ele recebeu
um tiro na têmpora. E é importante a gente reparar que o tiro veio no lado, porque ele leva de um lado e ele cai do outro. Então o tiro veio, de quem está vendo as De onde? imagens, do lado esquerdo. Lado esquerdo. Do lado esquerdo. Concorda? Concordo. Dá pra gente colocar as imagens de novo? Coloca na hora ali, ó, que ele do lado cai? da onde teria bastante policial. E os policiais estavam... Porque não tinha policial desse lado. Não tinha. Não tinha. Ó, ele vai cair, ó. Oxe, cadê? E quando ele cai, repara que esse outro policial, ele vai andando em direção ao outro, então o tiro veio de lá. Ah, mas a pergunta é, e volto a repetir, para a justiça não interessa o achismo, não interessa o opinismo. Para a justiça, tem que ter prova. Sim. Só que tem um detalhe importante que eu queria te trazer. O tiro não transfixou a cabeça. Não transfixou Não. a cabeça? O tiro entrou, e ele ficou alojado dentro do crânio do soldado Matheus. E o tiro, e aí vem a complicação. O projétil foi localizado e trata-se de um projétil calibre 40. Que é a polícia, né, que utiliza. E esse é o projétil que estava dentro do crânio do soldado Matheus. Eu consegui uma outra foto, que é a foto menor, aonde a polícia tem que pegar tamanho, diâmetro, tudo direitinho, para você fazer um laudo, ok? Sim. E aí, tem outra situação pior, que esse projétil, ele saiu da onde? De uma Glock G22. Que é a arma utilizada não só pela polícia de São Paulo, mas a polícia de quase todo o Brasil, porque é uma arma que foi entendida pelo mundo, que é uma arma importante e boa de ser utilizada no seu dia a dia. Bom, esse foi o primeiro laudo que acaba de chegar e eu trouxe para você. O que aconteceu? 11 policiais estavam na cena. 11. A Polícia Civil tem que identificar primeiro quais atiraram nos criminosos. Sim. E nos criminosos, tudo bem. Por quê? Porque dentro do carro, não dá para mostrar nas imagens, mas a gente teve acesso ao inquérito. Tá cheio de bala. Nós temos o que dentro do carro? 2 revólveres 38. Que é dos bandidos. E uma pistola de brinquedo. Ou seja, não foi bandido que acertou o soldado. Sim. Porque é um 38. Não tem nenhuma... Então, o que aconteceu? Os 11 policiais tiveram que entregar as Glocks G22 no dia. Tá? E agora, a perícia tem que fazer o quê? A perícia tem que pegar este projétil e a polícia vai pegar o projétil que foi apreendido, tá? O projétil que foi apreendido e vai comparar com as 11 Glocks apreendidas. E a perícia vai ter que dizer o seguinte... Qual arma saiu aqui? Esta arma fez o disparo. Tá? Essa arma fez o disparo. Então, o próximo laudo está sendo realizado, que é um laudo mais complexo. Saindo esse laudo, e vamos dizer que esse projétil saiu da arma de um dos policiais que estavam lá. Aí quero esperar o entendimento do Ministério Público. Se ele vai entender se é um fogo amigo culposo ou um fogo amigo doloso. Que daí seria... Grave já é demais porque morreu um policial. Que não era para ter morrido. Né? Mas é um caso que me chama muito a atenção e que agora são laudos periciais que vão definir toda essa dinâmica do que aconteceu nessa cena de crime. Porque também pode ter muito desenrolar daí, né, doutor? Porque, se for culposo, foi sem querer, então... Mas se for doloso, por quê? Por que ele, né? Porque o que aconteceu? Foi ali, aproveitou a situação pra acontecer isso? Então vai vir muita coisa aí pra... Então, na gíria policial, se você conversar com policial militar, policial civil, existe uma coisa que é inadmissível, que a gente chama aí de bronca policial. Então, tem uma equipe e alguém tem bronca de alguém
em situações de confronto, acabam matando um polícia e dizendo não, foi num confronto Foi com os bandidos e tal. criminoso. Foi com o bandido que escapou. Você entendeu? Então isso é uma coisa terrível, tá? Que é inadmissível você ter numa instituição policial, seja ela qual for. Agora, nós temos que entender que se não tem essa câmera privada, a gente não teria uma dinâmica. Nada. Não que a perícia não pudesse chegar, mas essa câmera privada, ela tem realmente características onde mostra toda uma dinâmica do que aconteceu. Agora, os laudos técnicos conseguem desvendar o mistério, e volto a repetir, da morte do soldado Matheus. Vamos aguardar os próximos... Porque a morte dos criminosos, eles tiveram que mereceram. Sim, exatamente. Tiveram que mereceram e acabou. Agora, a morte do soldado Matheus realmente não dá para engolir. Não dá mesmo, Não dá para engolir. E quem fez tem que ser responsabilizado. E você gostou desse podcast? Deixa seu like, se inscreve no canal. E, doutor, fala suas redes sociais pra galera que tá acompanhando a gente aqui. É verdade. Olha, esses 2 casos que eu contei, esses 3 casos que eu contei para vocês, eu tenho o caso inteiro, com fotos e imagens, no canal Na Cena do Crime. Então, para quem gosta de true crimes com riqueza de detalhes... Maravilhoso o canal. Sou fã. Na Cena do Crime. E também o meu Instagram, que é o Jorge Lordello Real. Se você for ver, olha, eu fiz o Mike Leão, caso Henri Borrell, tudo com o maior número de detalhes possíveis. Que legal. E eu tô fazendo agora eu contei o caso, não sei se você sabe, da morte do jogador Denner, que foi um jogador comparado ao Pelé. Caramba. Ele morreu num acidente de trânsito no auge da carreira, e eu mostro que não foi um acidente, foi um crime. Que legal. É um caso antigo que eu tô relembrando, assim como eu contei também do jogador Edmundo, quando bateu o carro, matou algumas pessoas, eu conto todo o desenrolar. Mas quem gostar aí de investigação e true crimes, que eu conto como se fosse um inquérito policial, começo lá do comecinho, chegando até a condenação Na Cena do Crime. A qualidade é Netflix lá do seu canal, viu, doutor? A gente grava em 4K. É sensacional. Tudo que o doutor poderia estar ganhando muito dinheiro, gente, vendendo pro Netflix, vendendo pra Amazon, pra todos esses lugares aí. Mas ele deixa totalmente de graça lá no canal dele. É verdade. Então se inscreva lá Na Cena do Crime. Deixa seu like, participa, seja membro lá. Doutor, queria agradecer sua participação. Sei que sua agenda é muito corrida, mas obrigado mesmo, viu? O pessoal pede muito você, por isso que eu encho o saco do doutor, gente. Fico lá, doutor, vamos lá no Tubacast e tal. Não, olha, eu faço questão de vir aqui, Luan. Olha, pra quem não conhece, você que é fã do Luan, o Luan, toda a equipe dele são pessoas muito corretas e gente educada, então eu faço questão de vir. Fico muito feliz. Às vezes a gente vai num podcast e você percebe alguma malandragem, sabe? E eu já não gosto. Mas a intenção desse tipo de podcast que é o seu é trazer informação para o público. Correta, né? E eu sempre digo, eu não gosto de ir pelo lado sensacionalista, porque o sensacionalismo são as provas. Então, quando eu mostro isso aqui... Olha isso aí, isso já chama atenção demais. Na cena do crime, né? Eu tô dizendo, olha, aconteceu assim, né? Então, eu gosto de realmente, como ex-delegado, levar para o público essa dinâmica do inquérito policial e das investigações. Doutor, mais uma vez obrigado pela sua participação aqui. Harry nos trabalhos técnicos, gente que está acompanhando, se inscreva lá no canal do doutor, deixa seu like, curte aqui o canal, se inscreva. Tamo junto, gente, um abraço. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.